Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal, como você já sabe, é feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, você do ensino básico, do ensino médio, até mesmo você universitário, pesquisador, curioso da matéria, você que está se preparando para o vestibular. Cola aqui com a gente, quase que diariamente, conteúdos novinhos para você, para auxiliar nos seus estudos, conteúdos de humanas, matemática básica, enfim. Hoje nós vamos ter um vídeo para aquele nosso quadro Atualidades, tá? E para hoje, você que tem acompanhado o noticiário, tem visto que tá para acontecer uma guerra entre Ucrânia e Rússia, tá? Então é sobre isso que nós vamos tratar até a data do vídeo de hoje. Hoje estava vendo o noticiário pela manhã, a guerra ela já está em vésperas de acontecer. Então já tenho dado uma repassada sobre esse assunto, já tenho visto todo o contexto histórico, porque o jornalista ele traz a notícia, o historiador ele esclarece o fato, o porquê de algumas coisas, tá? Então estou aqui com o meu esboço, estou aqui com os meus rascunhos e vamos lá. Para entender por que ou quais caminhos se percorreram para esse conflito armado entre Ucrânia e Rússia, vamos primeiro para o contexto histórico, tá? Então o contexto histórico nos diz que o território hoje conhecido pela Ucrânia, ele antes era um estado. E ele só passa a ser reconhecido como estado de fato, um estado independente, autônomo, com governo próprio, no século IX. Tá? E a Ucrânia ela passa a ser anexada pela Rússia no século XVII. Então aí nós temos 8 séculos, 800 anos de história que levaram até essa anexação. E é daí que vem a origem e a resposta para esse conflito. Então já falei que a Ucrânia ela é reconhecida como Estado no século IX e no século VII ela é anexada pela Rússia. Então nós vamos ver aqui o contexto histórico dessa anexação. Nós vamos fazer aqui um repasse sobre esses 800 anos até a anexação da Rússia, da Ucrânia pela Rússia. Acompanhe aí comigo. A Ucrânia ela era dominada pela Polônia, tá? E a Polônia era uma Polônia católica. Então, se você pegar do século IX, no contexto do feudalismo europeu, no contexto do domínio católico, como formador de opinião política, como formador de opinião econômica e social, então é nesse contexto aí que está a opressão da Polônia católica sobre a Ucrânia. A Ucrânia ela é ortodoxa, tá? Então tem todo esse viés histórico aí até o rompimento. Em história nós chamamos de cisma, né? Quando se forma a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente. Então a Polônia ela estava sob a administração católica do Ocidente e a Ucrânia estava sob influência da Igreja Católica do Oriente, a Igreja Católica Ortodoxa. E a Polônia ela exercia um governo de opressão. A Polônia exercia esse governo de opressão sobre a Ucrânia. E ocorre uma aliança entre a Rússia feudal e a Ucrânia ortodoxa contra essa Polônia opressora. A Ucrânia ela tem uma maioria camponesa, porque ela ainda estava vivendo, ela ainda não havia transitado do feudalismo para o capitalismo, coisa que já para o mercantilismo, melhor dizendo, coisa que já estava acontecendo na Polônia e em outros países da Europa, que não é o caso da Ucrânia e da Rússia, tá? A Rússia, apesar do campesinato,
mas ela já havia iniciado um processo de industrialização. Ainda algo muito tímido, mas em comparação à Ucrânia, a Rússia ela já tinha um processo de industrialização iniciado. Então, o interesse dessa união contra um inimigo comum era mais o material bélico e a possibilidade de armamento, que são esses recursos bélicos que vão auxiliar, né, na vitória da Ucrânia sobre a Polônia. Só que não só isso, o contingente militar contra a Polônia é o que vai ser o determinante para a vitória, porque é uma maioria camponesa. Não é uma guerra militarmente estruturada. É uma guerra onde camponeses se muniram de material à sua disposição, materiais do campo, enxada, pá, foice, facão, porrete. Existiam algumas espadas, algumas armas de fogo, existiam, que era fornecido pela Rússia. Existia um aparato militar, mas isso não era a maioria. Então é esse contingente rebelde que vai lograr êxito contra a Polônia, tá? E com a Polônia derrotada, a Ucrânia ela é anexada à Rússia. Então, do século IX até o século XVII, é esse o contexto que leva até a anexação. O domínio da Polônia e a necessidade da Ucrânia se libertar dessa opressão polonesa. Passa-se o tempo dessa anexação e chegamos ao século XX. E dentro do contexto da Revolução Russa, já no século XX, e essa Revolução Russa que ela vai acontecer dentro da Primeira Guerra Mundial, é onde ocorre o processo de independência da Ucrânia sobre a Rússia. Então ela vai aproveitar todo o contexto da Primeira Guerra Mundial, ela vai aproveitar a crise econômica e social que está acontecendo na Rússia e vai começar o seu processo de independência, que ele vai ocorrer entre 1932 e 1933. E ocorre também a crise social durante o governo de Joseph Stalin. Então é uma cadeia de eventos. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, independência da Ucrânia e a crise social dentro da própria Rússia, já dentro da administração de Joseph Stalin. Isso já é uma gestão comunista, o socialismo comunista. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia é invadida pela Alemanha. E com essa invasão, a Ucrânia ela vai ser palco, né, dos centros de concentração e de todo aquele contexto do Holocausto, que a Alemanha ela vai instaurar sobre a população judaica. Com o fim da Segunda Guerra, ocorre a expansão e a adesão de alguns países ao sistema de governo comunista. E entre esses países que vão aderir ao sistema comunista está a Ucrânia. É quando vai se formar a União Soviética e todo aquele cenário da Guerra Fria e a dupla polaridade mundial. Capitalistas contra comunistas. Então está dentro desse contexto da Guerra Fria. E a Ucrânia dentro desse sistema, anexada mais uma vez à Rússia, agora a União Soviética. E aí vem o colapso da União Soviética, onde muitos países se tornaram autônomos da Rússia, que agora não é mais União Soviética, ela era um império, passa a ser socialista, comunista, onde ela adere esse nome União Soviética como forma de governo. E agora, com o colapso da União Soviética, ela volta a aderir esse título, esse nome, Rússia, como país. E entre esses países que alcançaram a autonomia política, mais uma vez a Ucrânia.
Então observe que é todo um histórico de anexação, de separação, de independência, de submissão. Então já existe no contexto histórico essa influência da Rússia sobre a Ucrânia em determinados pontos, em determinados momentos, em determinados contextos históricos. A Ucrânia, ela possui, no decorrer dessa construção histórica, ela possui uma dualidade étnica. Que dualidade é essa? Os descendentes eslavos do século IX e toda a etnia que se construiu do século IX até o século XX, que são a miscigenação entre eslavos e russos. Então existe aqueles descendentes dos eslavos, existe os descendentes dos russos dentro daquele país. É aí o embrião para o que está acontecendo hoje, onde dentro da Ucrânia se formou um grupo que não quer mais a influência russa sobre o país e um outro grupo que exige essa reanexação do país à Rússia, por conta dessa dualidade cultural. E aí ocorrem os eventos que vão construir esse cenário de guerra até então. Primeiro, vão ocorrer alianças políticas entre a Rússia e os grupos pró-Rússia dentro da Ucrânia. Então, os grupos contra a Rússia tentam se filiar à OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, e à União Europeia para impedir uma nova unificação da Ucrânia pela Rússia. Então observe aí os dois grupos já se movimentando. Uns querendo o retorno do domínio russo e outros não querendo esse domínio. A suspensão do acordo entre Ucrânia e União Europeia, uma nova tentativa de união com a Rússia motivada pelo grupo pró-Rússia, e essa tentativa de união da Ucrânia com a União Europeia é impedida pelos próprios grupos pró-Rússia. Então, uma oposição dentro do próprio país. E com esse impedimento, os pró-russos tentam um novo acordo de unificação do país. Ocorre, nesse meio tempo, um protesto civil e a invasão e a anexação da Crimeia pela Rússia. A Crimeia é uma região estratégica, é uma península dentro da Ucrânia que é banhada pelo Mar Negro. Então, militarmente falando, seria uma forma da Rússia invadir a Ucrânia pela Crimeia. E com essa anexação, a Rússia ela instaura uma base naval na região de Sebastopol, que iria configurar essa estratégia de invasão da Ucrânia pelo Mar Negro, já que a fronteira da Rússia existem tantos e tantos outros países que se formaram com o rompimento da União Europeia e da União Soviética. Então, por terra, é quase impossível, porque teria que envolver outros países nesse conflito. E é o que a Rússia não quer no momento. A guerra civil entre a Ucrânia e os grupos pró-Rússia também vão acontecer, porque entende-se que a anexação da Crimeia foi favorecida pelo grupo pró-Rússia, onde eles, de alguma forma, foram intencionalmente negligentes ao que aconteceu. A região de Donbas, dentro da própria Ucrânia, também é uma área de tensão, porque recentemente a Rússia enviou para lá contingente militar. Isso foi provado por imagens de satélite e tal, mesmo a Rússia negando que o objetivo principal não é o militarismo, ele está lá por outras questões, né, de logística, mas ficou provado que aquilo ali, o que está havendo ali, é um aparato militar, é uma ocupação militar daquela região.
E, consequentemente a tudo isso, a anexação da Crimeia, a formação da base naval e o envio de contingente militar russo para a região de Donbas, então é quando a Ucrânia ela começa a se preparar militarmente, tá? E com todo esse indício de que haveria uma guerra, ocorre uma intervenção diplomática dos norte-americanos, né? Essa intervenção diplomática quer dizer que os Estados Unidos estão tentando promover a paz. Promover a paz porque eles são bonzinhos? Na verdade, não. Os Estados Unidos eles têm intenção de apoiar a Ucrânia. Mas isso porque, se você analisar esse cenário para daqui a 20, 30 anos, se você analisar hoje quem são as possíveis futuras potências mundiais, posso citar a China, a Rússia, a Coreia e o próprio Estados Unidos se mantendo lutando para se manter uma potência mundial. Então, ela intervindo, ela impede que a Rússia ela tome uma região de influência, que é a Ucrânia, e consequentemente a partir dali, porque ela estaria no centro daqueles países que antes pertenciam à União Europeia, à União Soviética, então ali já seria uma estratégia para invadir países vizinhos. Então é isso que os Estados Unidos querem impedir, que a Rússia volte a ser aquela grande potência ou aquela potência que rivalizava diretamente com ela, assim como foi durante a Guerra Fria, tá? E dentro desse acordo diplomático, dessa intervenção diplomática, os Estados Unidos comprometem-se a não avançar a fronteira russa e, com isso, ela estaria prometendo à Rússia que não ia intervir militarmente dentro do território russo, que se em algum momento ela fosse intervir nessa guerra, ela ia se limitar só a mandar suprimentos. Ela não iria entrar com contingente militar, com força bélica ou com estratégia de ataque, que foi o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Tá? E existe também um acordo de neutralidade da Rússia. O que isso quer dizer? A União Europeia, a OTAN, o Reino Unido e o próprio Estados Unidos promovendo sanções contra a Rússia, caso ela insista nessa guerra. E que sanções são essas que provocariam essa neutralidade? Primeiro, descontinuação do suporte de transação bancária pelo sistema SWIFT. Esse sistema SWIFT é um sistema bancário utilizado pelos países, que esse sistema facilita a comunicação e a transação dos bancos centrais desses países. É um suporte bastante efetivo de envios de reservas e de transações bancárias. Então a primeira sanção é essa: descontinuar esse suporte que é dado à Rússia por esse sistema SWIFT. Segundo ponto, segunda sanção, desconexão do gasoduto entre Rússia e Europa. E esse gasoduto ele foi concluído pela Rússia. Esse gasoduto ele é utilizado pela Rússia para fornecer gás para a Europa. Por um lado, a Europa ela seria prejudicada porque ela perderia esse fornecimento de gás. Mas seria uma sanção porque a Rússia ela perderia milhões de gás que ela não teria para quem repassar ele. E a restrição à conversão cambial do rublo. O rublo é a moeda russa. Então ele perderia poder de câmbio. Ele não teria como converter sua moeda para o euro, para o dólar, que são as moedas negociáveis dentro de um mercado cambial. Tá? E o cenário da guerra? Qual é o cenário da guerra atual? Observe que a gente viu todo um contexto histórico de formação estadual, de formação imperial. A gente viu todo um contexto de anexação, a gente viu a história recente, como foi que ela se desenrolou e até que ponto chegou a formação de uma dualidade étnica e qual o interesse da Rússia sobre a Ucrânia.
E agora a gente vai ver o cenário da guerra atual, onde você tem os Estados Unidos temendo a invasão russa, né, pelos motivos que eu já citei, para que a Rússia ela não se projete com uma potência evidente para o mercado mundial futuro. Por outro lado, segundo ponto, a Rússia ela teme uma influência da OTAN e da União Europeia sobre a Ucrânia, porque aí a Ucrânia ela não poderia ser mais anexada, porque ela teria duas forças de influência, e eu esqueci de citar também aqui o Reino Unido, tá? Que ele tem participação nessa história também. Não é de interesse também do Reino Unido que a Rússia ela venha anexar a Ucrânia. A Rússia ela tenta impedir a União Europeia de anexar antigos territórios da União Soviética. A União Europeia ela tem ali seus países membros, como França, Itália, Alemanha e tal. Mas existem alguns países ali, como Lituânia, a própria Ucrânia, Argélia, que eram países que pertenciam à antiga União Soviética, que ainda não fazem parte da União Europeia. Então é uma tentativa também da Rússia impedir que a Ucrânia ela se torne membro da União Europeia, porque aí ela não teria mais como invadir aquele país. A Rússia quer um acordo de neutralidade com os Estados Unidos, onde os Estados Unidos eles não iriam intervir nessa guerra pelo potencial bélico, né, norte-americano, nessa guerra que aí daria uma vitória fácil para a Ucrânia. E quais são os grupos que se formaram, para a gente finalizar aqui? Quais são os grupos que se formaram nessa guerra? Primeiro, você tem ali os dois centros, né, que é a Ucrânia versus Rússia, mas do lado da Ucrânia, quem são os aliados da Ucrânia? A OTAN, a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos. E do lado da Rússia, ela só tem o grupo pró-Rússia, que são aqueles grupos de ucranianos dentro da Ucrânia que têm afinidade étnica e interesse político, social e econômico de que a Rússia ela exerça domínio sobre a Ucrânia, tá? Então, turma, basicamente é isso. Eu recomendo que vocês continuem assistindo os noticiários, tá? Com visão crítica, com visão crítica. O noticiário ele costuma ser tendencioso para alguns tipos de notícias, principalmente essas com viés mundial, tá? Fiquem todos bem, nunca se esqueçam, conhecimento é poder, conhecimento adquirido ele precisa ser colocado em prática e até uma próxima.